Contar a história da UCDB, olha, não é fácil, mas vamos começar. Creio que foi nos anos 70, quando os salesianos quiseram já criar uma universidade. Não foi possível. Passaram a denominar Federação Universitária Católica de Mato Grosso, era ainda UNO, mas infelizmente o Conselho Federal de Educação não aprovou. Daí ficou o nome FUCMAT, Faculdades Unidas Católicas de Mato Grosso. Bem, é preciso lembrar um pouquinho como era até a estrutura física da antiga FUCMAT, né? Tudo nasceu no Colégio Dom Bosco, né? Os prédios eram assim, prédios tradicionais, né? Aquelas escadarias grandes, uma imagem bonita, né? Tanto a parte antiga do Colégio Dom Bosco, que era o famoso Bloco A, onde funcionavam as licenciaturas, e depois o Bloco E, onde começou a funcionar o curso de Direito, de Economia, Administração, né? Ciências Contábeis, lá com seu escritório modelo, aquela coisa toda. Esse Bloco E é um bloco que ficava ali na 13, tinha duas entradas ali na FUCMAT, pela 13 e pela Mato Grosso, que era a entrada principal. Então ali era a sede, ali que funcionava a FUCMAT. Então alguns blocos, o interessante era essa mistura que se tinha e ao mesmo tempo a própria unidade. Funcionava no Bloco E, alguns cursos da FUCMAT, funcionava no Bloco A, no Bloco C, era esparramado ali porque a gente estava aproveitando o espaço que era do Colégio Dom Bosco, né? A gente não pode esquecer isso. A FUCMAT a própria faculdades anteriores à FUCMAT, elas funcionavam no prédio que era, um antigo prédio, que era do Colégio Dom Bosco, que hoje só funciona no Colégio Dom Bosco. Então a nossa casa era dividida com a administração do Colégio Dom Bosco. Alguns locais, como por exemplo os cursos de licenciatura que funcionavam no Bloco C, certo? Que é aquela parte da Mato Grosso ali, né? Durante o dia eram o Colégio Dom Bosco, né? O colégio até o primeiro ano, né? E à noite funcionavam os cursos de História, Pedagogia, Letras, Geografia, todos os cursos da área de licenciatura. Olha, era uma espécie de família, né? Uma família grande, né? Os professores conheciam todos os alunos, né? Tanto do curso diurno como do curso noturno. Não éramos assim um grupo muito grande, né? Embora a seleção tivesse sido rigorosa, né? Mas os cursos não eram muitos, né? Bem, falar da FUCMAT é lembrar uma série de jovens, adolescentes, os alunos que vinham do colégio estadual e que tinham uma formação brilhante, e nós, as jovens, né, recém-saídas do curso normal, né, normalistas, não eram ainda como magistério, e que estávamos nesse curso. Professores marcaram a nossa vida. Então, a época da saudosa professora Maria da Glória, padre Secundino, padre Félix Avataro, professora Abílio de Barros, professora Carolina, professora Denise, padre Agreiter, eu tive o prazer de ter aula com ele de filosofia e teologia, que foi uma das figuras mais marcantes do Colégio Dom Bosco e da Faculdade de Filosofia. Tive aula com o padre Scampini, tive aula com o padre Sanches, Carlos Del Toque, né? Então era um dia a dia assim, tranquilo, sereno, né? E os estudos eram levados muito a sério, viu? Né? Nós tínhamos professores assim, muito cuidadosos, muito ciosos dos deveres, né? E nós tínhamos assim uma vontade de exercermos aquela profissão que havíamos escolhido, né? O magistério para nós era uma vocação, né? Em todos os cursos eram assim. Vamos dar um pulo na história. Nos anos 90, eu era provincial e naquele período o Conselho Federal de Educação abriu as portas para que instituições que já tivessem cursos que mereceriam ser elevados para um grau superior, isto é, passar de faculdade ou passar de grupo de faculdade para a universidade, era, não digo fácil, mas era uma possibilidade que existia.
Foi aí que pedi ao então diretor-geral das Faculdades Unidas Católicas de Mato Grosso, o saudoso padre Sanches, que preparasse a carta consulta. O que é a carta consulta? Carta consulta é um documento que contava a história do ensino superior salesiano aqui em Mato Grosso e na época também Mato Grosso do Sul, posteriormente, e ao mesmo tempo a história dos cursos, a projeção para o futuro. Foi o que o padre Sanches fez e levou essa carta consulta para Brasília, no então Conselho Federal de Educação. Coube a mim, depois, iniciar os trabalhos de transformação de faculdades unidas em universidade. Foi um trabalho árduo. Então, nesse período, que durou pelo menos 10 anos, entre a transformação e a mudança, foi um período muito marcante na vida de todos nós. Pelos dois motivos, né? O primeiro, da transformação, que hoje, universidade, a gente pensa, a gente acha que sempre foi assim, mas quem estava antes sabe que o processo foi um processo de decisões difíceis, inclusive para a mantenedora, num período daquele em que os processos eram complexos, demorados e que também dependia de bastante investimento para essa transformação. O Conselho Federal de Educação nomeou uma comissão, eram 4 membros, e nós aqui também nomeamos uma comissão formada por representantes da mantenedora, representantes da própria instituição, FUCMAT, alguns professores, funcionários, ex-alunos e representantes da comunidade. E foram 2 anos de reuniões, de estudo, de aprofundamento. Disso resultaram 10 documentos. Pois bem, esses documentos foram estudados, avaliados e no dia 3 de outubro, o Conselho Federal de Educação avaliou aqueles documentos numa sessão noturna, me lembro muito bem, estava presente, e realmente, naquele instante, o Conselho, por unanimidade, aprovaram então a transformação das Faculdades Unidas Católicas em universidade. Isso no dia 4, o dia de São Francisco de Assis, isso mesmo. E no dia 27 é que foi assinado o decreto. Primeiro, a instituição teve que provar ao Ministério da Educação que seria capaz e depois ela teve que provar que foi capaz. Então foram 10 anos em que vivemos essa coisa ao mesmo tempo feliz, mas ao mesmo tempo com preocupações, e hoje a gente vê que tudo isso passou e que a instituição é outra, né? Passa de faculdade para universidade, é outra instituição, a instituição provou que foi capaz e que hoje está entre as melhores, não só do estado, não só da região, mas também do próprio país. É a história a respeito dos edifícios, dos prédios e tudo mais, é outra história. Quando se tratou de construir, a gente se perguntou onde? E naquele momento, como eu fazia já a faculdade, eu fazia Ciências Econômicas, eles fizeram, na época, um plebiscito, fizeram uma pesquisa com os alunos, porque eles tinham 2 opções. Ou construiria o campus aqui nesse espaço onde nós estamos hoje, na Tamandaré, né, Jardim Seminário, ou seria uma outra área, se eu não me recordo, atrás do Parque dos Poderes, lá para cima. Então fizeram essa pesquisa para analisar junto à comunidade acadêmica o que seria mais interessante. E aí acabaram decidindo por essa área.
Olha, eu acompanhei para e passo isso tudo acontecer. Agora, é claro que nós somos comunicados na época, olha, estamos construindo ali uma universidade no caminho da Lagoa da Cruz, né? Havia no levantamento, no estudo que foi feito, esse espaço. E tinha um particular, a possibilidade de uma permuta. Estamos permutando ali um terreno, né, com a diocese, em troco do espaço da Igreja São José, que pertencia aos salesianos. Foi aí então que o próprio Padre Sanches, juntamente com o arcebispo e com o Conselho Presbiteral, o Conselho Econômico, estudaram a possibilidade dessa permuta. E, de fato, isso foi feito. O ambiente que nós estamos vendo hoje aqui, no campus da UCDB, era um cerrado. Não havia nada. Um outro particular, vocês vão dizer, mas quem que idealizou toda essa estrutura? Eu pedi ao engenheiro, o Haddad, na época, Davi Haddad, o Daúde, que juntamente com o Sérgio Osteto, que também era o administrador aqui da FUCMAT e tudo mais, que eles visitassem as últimas universidades que foram construídas, os últimos prédios construídos. Tragam fotos, tragam tudo e conversem com os engenheiros, com os arquitetos. De fato, assim eles fizeram. Ele nos entregou 3 maquetes. Eu apresentei isso, era na época provincial, apresentei presidente da mantenedora, apresentei para os demais conselheiros e, vejam, nenhum dos 3 projetos apresentados nos agradou. Porém, de cada um deles, algo nos agradava. Então falamos, junta tudo aquilo que nos agrada e apresente um novo projeto, uma nova maquete. Foi o que foi feito. De tal forma que quando nós viemos para cá, foi assim uma epopeia, né? Uma coisa fantástica. Na mudança dos espaços, né? A transferência da faculdade, já virando universidade, do centro da cidade para este local, claro que foi na época muito discutido, tivemos muitas resistências, seja da nossa parte, dos docentes, dos alunos, porque saíamos do centro da cidade e vínhamos para um local muito longe, onde não havia quase residências. Longe para Chuchu, né? Bastante longe, e tínhamos só o bloco A pronto, o bloco B quase pronto e o bloco C em construção. Né? Realmente foi um sacrifício, né? Saímos do centro da cidade, né? Vimos para a periferia, não adianta a gente falar que não era a periferia distante, onde nada tem acesso, onde nada vem para cá, você não é saída de grande centro. Imagine que quando víamos para o trabalho, no período matutino, tínhamos que sair dos nossos carros, parar, né, tentar tirar as vacas da estrada, da rua, para que pudéssemos chegar na universidade no horário correto. Era divertido, não resta dúvida, mas às vezes a gente ficava preocupado que o aluno estava aqui e nós estávamos lá tentando tirar as vacas do meio da rua. Transporte público era mínimo, mas essas dificuldades foram sendo superadas. Os alunos, a universidade começou a crescer, tivemos outros problemas, além da vaquinha na estrada. Por exemplo, os residentes da área colocavam fogo na Tamandaré, queimavam pneus, protestando contra o movimento que de repente apareceu na região. Não tinha nada, de repente um fluxo, né, de estudantes, particularmente no noturno. Então, no período das 6 às 7 da noite, era impossível transitar na Tamandaré. Os protestos aí a gente parava por causa do fogo. Então, parava por causa da vaca, parava por causa do fogo, ou parava por causa da água, porque quando chovia, a gente também não conseguia descer a Tamandaré e subir. Não vieram todos os cursos da FUCMAT para cá de um momento só, né? Eles vieram de maneira gradativa. Então, primeiro, nós tivemos somente o bloco A, né? O interessante era que o bloco A funcionava
né, tanto a parte de graduação, mas também a própria administração da UCDB, né, que também funcionava no bloco A. Então nós só tínhamos um bloco, certo? A entrada, aquela entrada original, ali da Tamandaré, né, e o bloco A funcionando, né, e com esses cursos de licenciaturas. Depois começaram a vir os cursos no bloco B, né, foi o segundo bloco a ser inaugurado. O último curso a vir para cá foi o curso de Direito, lá do Colégio Dom Bosco, se não me engano, 2, 3 anos depois, que vieram o curso de Direito. Então, veio gradativamente esses cursos para esse campus aqui da UCDB. Então, né, bloco A, bloco B e o último bloco é o bloco C. Entre esse tempo todo, nós tivemos então, a construção do bloco administrativo, né, nesse meio tempo, e também da biblioteca. Então, mas tudo isso foi superado. Hoje a universidade está praticamente no centro, né, uma vez que ela trouxe o desenvolvimento para esta região da cidade, e hoje a distância não é mais problema para os nossos estudantes nem para os professores. Onde tem uma instituição salesiana, necessariamente nós temos a dimensão pastoral. É o que dá o caráter, o que dá a identidade da educação salesiana. Então, nos inícios aqui da nossa UCDB, nós tivemos o padre Arlindo. Foi aí o desbravador, foi o primeiro responsável pela pastoral universitária. Naquele tempo se falava PU. E o padre Arlindo foi uma dessas pessoas que incentivou esse debate da transição de PU para PDU. Ou seja, PDU, uma pastoral mais dinâmica, algo que não fosse apenas passivo, oferecido às pessoas, mas as pessoas sentirem e participarem ativamente da dimensão pastoral. Depois veio contribuir também o padre Oswaldo Scott. Ele tinha feito a experiência de trabalho nas missões indígenas. Ele despertou a universidade para esse lado missionário. Então, vários acadêmicos, desde então, puderam conhecer o excelente trabalho dos missionários nas missões de São Marcos, Sangradouro e Meruri. Depois, a participação muito rica também do padre Paulo Giacomo. Com ele, a pastoral ganhou status de pró-reitoria. Isso foi excelente, porque a pastoral teve mais autonomia, podia sentar-se à mesa com os demais pró-reitores, com o reitor e fazer as suas propostas. Então isso abriu também um diálogo muito grande com os demais setores da universidade. Tá? Seguido do padre Paulo Giacomo, veio o padre Pedro Pereira Borges, né? Ele que ampliou ainda mais esse diálogo. Depois ele conferiu também à nossa pastoral uma dimensão mais científica, com pesquisas, dados técnicos, né? E com ele nós tivemos assim uma consolidação maior de um plano de ação pastoral e de uma equipe de pastoral. A pastoral ganhou um pouco mais de corpo, né? Mais de componentes humanos para o trabalho. Depois, nessa linha de contribuições, nós tivemos a presença do mestre Giliano, o único que nessa linha não era sacerdote, mas chegou dando um rosto juvenil para a nossa pastoral, e com ele tivemos um ganho muito importante nas formações, né? Ele abriu muito mais a linha de formação catequética, a linha de formação salesiana. E com o mestre Giliano nós tivemos também um grande acontecimento que foi a construção da nossa igreja. Ele sonhou tanto com isso, ele desde o começo foi planejando, desde o rascunho até a última pincelada. Estava ali envolvido com essa construção e está aí essa belíssima obra, né? Depois nós tivemos o padre João Vitor Ortiz. Padre João Vitor enriqueceu muito a nossa pastoral com a dimensão celebrativa, né? Litúrgica. Ele manifestou um zelo muito grande, desde os cantos aos rituais, resgatou muita coisa que às vezes na pressa, na correria, a gente não mais fazia. Então, os tempos litúrgicos ganharam assim uma grande riqueza com a presença do padre João Vitor.
E culminando com essa linha de contribuições aqui na história da nossa pastoral da universidade, nós temos o padre João Marcos. Ele que deu sequência a todo esse movimento de formação salesiana, principalmente para docentes, para os colaboradores. E com ele nós tivemos um passo muito importante também, que é o início da paróquia universitária, né? Isso vai fazer com que o rosto pastoral salesiano não fique apenas aqui na nossa universidade, mas ganhe espaço na cidade de Campo Grande. Então, um pouco disso aí, a história, a trajetória da nossa pastoral na universidade, que por sinal tem essa identidade católica, salesiana, que é imprescindível para ser fiel à missão que Dom Bosco nos deixou. Pessoal, eu lembro bem do início da pesquisa aqui, eu participei mais como professor, eu era um professor de engenharia de computação e eu lembro que estava todo mundo aprendendo como fazer. Mas mesmo assim, desde o início, com vontade, a gente criou o programa de iniciação científica. E eu participei do primeiro edital, né? Eram 5 bolsas, acho que a gente tinha conseguido, pouquíssimos alunos, correndo atrás dos alunos, ainda poucos professores, mas todos muito empenhados em construir, né, um programa sério, né, que já com avaliação, né, com os projetos avaliados, com a criação de um comitê científico, isso foi muito importante, né, formado por pesquisadores. É pequeno ainda, porque muitos professores estavam viajando, saindo para fazer capacitação, né? Então tinha muita gente fora fazendo doutorado, fazendo mestrado, mas já no primeiro momento, né, foi uma decisão importante a criação da iniciação científica. A gente tinha os 3 mestrados, foi o desenvolvimento local, né, educação, né, e psicologia. E aí os alunos, a gente correndo atrás de material, construir. Eu lembro até computadores, a gente na época, a CDB inteira devia ter, sei lá, 10 computadores, qualquer coisa assim. Eu que cuidava de fazer isso. Então a gente não tinha os sistemas para dar apoio a isso. Então, muito formulário mesmo, na mão, preenchendo, fazendo os relatórios e aprendendo a escrever artigo e trazendo esses alunos. Então foi muito grande, a gente sempre sentiu isso, uma crescente, a gente percebe isso. Primeiro com a capacitação, a gente nem tinha no estado uma quantidade de doutores suficientes para sustentar programas sólidos de pesquisa, de mestrado e doutorado. Então o início foi enviar gente para fora, eu mesmo saí para fazer mestrado com apoio do CDB, depois para fazer doutorado, para fazer pós-doutorado e sempre, né, uma crescente, né? Nunca senti um revés em relação a isso. Sempre foi um aumento, um aprendizado, e depois a criação dos mestrados e doutorados, setor de relações internacionais, agência de inovação. Então, a gente foi sempre agregando, na verdade, mais grupos de pesquisa, mais programas, mais bolsas de iniciação científica, aumentando a quantidade de alunos e professores enviados para o exterior, mais professores vindo visitar a instituição. E aí tudo vai uma bola de neve, né? Você vai mostrando o serviço, vai mostrando que faz ciência, a gente vai conseguindo captar recursos externos, o investimento, CAPES, FINEP, CNPq, Fundect. Então isso foi sempre agregando, né, e fortalecendo a pesquisa dentro da instituição. Foi uma experiência muito bacana acompanhar esse início da iniciação científica. Então, iniciamos nas Faculdades Unidas Católicas, né, de Mato Grosso, e a extensão, na verdade, não era extensão, era um setor que atendia a bolsas de estudo, né, no princípio. E era uma salinha pequenininha com uma coordenação. A coordenadora foi a diretora da Faculdade de Serviço Social e ela virou coordenadora de ação comunitária, que era a professora Maria José Rodrigues. E ela, como eu trabalhava com ela como secretária júnior, né, eu passei a trabalhar como assistente social. Isso em 1992. Né?
Quando houve a transformação para a universidade, a extensão ela passou a abarcar o núcleo de prática jurídica, que na época era assistência jurídica, né? E também as clínicas escola, além dos setores de cultura, de esporte, né? E esses setores, esses trabalhos foram crescendo quando a universidade, né, a UCDB se transformou em universidade, esses trabalhos foram crescendo. E ali também a gente implantou a proposta dos projetos de extensão. Esses projetos foram tomando forma, eles também foram se qualificando, entendendo o que era extensão universitária. Aí fomos crescendo também em outras áreas, como os estágios não obrigatórios. Hoje nós temos um setor para isso, muitas universidades não têm, né? As coisas acontecem sem uma grande articulação, né? E aqui na UCDB não, a gente tem toda uma organização para isso. Além das bolsas de estudo, né? Além de a gente fazer história no sentido das bolsas, nós temos também um número de atendimentos muito grandes. Se a gente pensar, o CDB atende praticamente mais do que 30% do seu alunado em termos de bolsas de estudo. Isso não é toda a universidade que faz. E a biblioteca mesma foi fundada em 1950, né, pelo padre Félix Savataro, onde ele não media esforços para conseguir os livros. Ele ia até Rio de Janeiro, ia nas livrarias e comprava caixas e caixas de livros para trazer aqui para a biblioteca da antigamente era do colégio, né, como colégio, depois passou para a Fukimate. A biblioteca da Universidade Católica Dom Bosco, hoje chamada como Biblioteca Padre Félix Savataro, funcionou até 1999 no prédio do Colégio Dom Bosco, onde na parte de baixo ficavam os livros, né, e na parte de cima ficavam as revistas. E as estantes, os pisos todos de lata, a gente subia, fazia barulho. E como não tinha ar-condicionado, era muito quente lá e era um pouco desgastante. Então, nessa biblioteca, nós ficamos até 1999 e com a construção do novo prédio, nós viemos para cá. Foi um pouco trabalhosa a mudança, né? Como se tratar de quantidade enorme de livros e revistas. Porque a biblioteca nossa não atendia somente, né, os alunos da Fukimate, mas também atendia os alunos do Colégio Dom Bosco e a comunidade como um todo, pela essa grandeza que a biblioteca, a nossa biblioteca tem, né, até hoje. Então, tirar uma biblioteca também do centro da cidade, que atende a comunidade, também foi um processo bastante delicado. Então, foi muito cansativo, nós fizemos que carregar tudo braçalmente, todo mundo colaborando. E dia 20 de abril de 99, nós conseguimos organizar toda a biblioteca, e onde ela foi inaugurada em 1999. E a biblioteca, ela atende, né, não só público aqui, acadêmicos da UCDB, atendemos também público em geral, tá? Para empréstimo, consulta local. A biblioteca da UCDB é uma das maiores daqui de Mato Grosso do Sul. Nós temos na biblioteca um setor de livros raros que poucas pessoas sabem. Acho que é interessante a gente destacar. E nós temos livros de 1600, de 1700, certo? Num setor bem catalogado, numa sala especial, climatizada, né? São livros muito importantes da história da humanidade, certo? Com mais de 200, 300 anos, nós temos ali guardados, catalogados, e para pesquisadores que tiverem, né, o interesse em visitar, com certeza vai poder ter acesso a esse local. O Hospital Veterinário da Universidade Católica Dom Bosco,
Ele surgiu de uma necessidade em função da criação do curso, que foi aprovado em 2002 e iniciou com a primeira turma em 2003. E o hospital, ele é um pilar do curso, porque é uma ferramenta não só para o ensino, mas para pesquisa e extensão, o que favorece e amplia o conhecimento do aluno, aquilo que ele aprende na sala de aula, na prática. A inauguração do hospital ela ocorreu no dia 15 de setembro de 2005, um grande empreendimento estrutural e funcional na área de atuação do médico veterinário, que são as mais diversas possíveis, pensando então não só na saúde do animal, mas também na saúde das pessoas e na saúde do ambiente e na sustentabilidade desse ambiente. E o hospital veterinário, a proposta foi exatamente essa: atender a demanda regional, a demanda estadual, de atendimentos a animais de companhia, animais de produção e outras espécies. Então, em 2005, quando surgiu esse hospital, aberto e equipado e funcionando, ele atendia uma demanda que a sociedade exigia, que era um atendimento de qualidade principalmente para os animais de companhia. Não só na parte de clínica médica, mas também cirurgias, unidades de terapia intensiva, laboratórios, diagnóstico por imagem. E esse hospital, então, foi muito bem desejado e idealizado nesse sentido. Para a sociedade, foi de um enorme avanço e necessidade. Então, a gente tem uma realização com esse ambiente. E isso é bem gratificante para quem está aqui. Bom, com a evolução, né, da antiga FUCMAT para a Universidade Católica Dom Bosco, houve a necessidade da implantação de um setor onde se produzissem animais para serem utilizados tanto na pesquisa quanto nas atividades acadêmicas. Surgiu a proposta da criação de um biotério. Anteriormente, o biotério funcionava no bloco A, que era o único bloco inicialmente da instituição, em uma pequena sala, e os animais eram mantidos em uma estante ventilada com uma produção bem pequena, em média 100 animais mês. Com a expansão da instituição, com o surgimento de novos cursos, e também, né, com o surgimento de novos programas de mestrado e doutorado da instituição, a demanda no consumo desses roedores aumentaram. O projeto começou em 2000, juntamente quando surgiu a proposta das atividades com as serpentes. O biotério ele levou cerca de 1 ano e meio para ser levantado, né, e a proposta inicial da estrutura física é baseada no biotério da Unicamp. E aí fez-se um novo projeto para incluir a ala das serpentes. E contamos hoje com 2 salas, né, de manutenção de serpentes peçonhentas aqui do Mato Grosso do Sul. Então hoje o biotério da Universidade Católica Dom Bosco ele atende tanto a demanda de pesquisa interna da instituição quanto a outras instituições do Estado. E também presta esse serviço de utilidade pública à população não só de Campo Grande, mas de todo o Estado do Mato Grosso do Sul. Bom, a história do Labicon como prédio começa lá em 1998. Claro, a construção um pouquinho antes, né? E um pouco ali 96, 97, começa a construção desse laboratório de comunicação. Nesse sentido da construção, né? A UCDB ainda tinha os primeiros blocos ainda, né? Pelo que a gente sabe, já havia o curso de Publicidade e Propaganda, o curso também de Relações Públicas, e aí aqui no bloco A, no bloco B, é que eles tinham os laboratórios, né? E aí com a formação das primeiras turmas, eles tiveram que construir o laboratório de comunicação. A gente tinha esse cenário da transição entre o analógico para o digital, e é claro que se eu vou montar um laboratório que vá pensar
em atender esse mercado, em formar profissionais atualizados, profissionais antenados, linkados ali com o que vem logo na sequência, né, o Labicom foi montado já com essa ideia, né, e inclusive pensando um pouco na FM Educativo CDB, que também vai ter esse início próximo ali no início dos anos 2000. Um bastidor que eu sei também é que para a construção dele, os responsáveis, né, entre eles o Walter Demedian, viajou pelo Brasil todo e parece que até fez visitas ao exterior para encontrar um modelo para o nosso laboratório de comunicação, né? Esse modelo foi implantado aqui em 1998. E aí é claro que, além dos cursos de RP e PP, chegaram os cursos de jornalismo e de rádio e TV. Olha, boa parte da produção audiovisual que vocês assistem pela televisão e pela internet aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, no interior, eu garanto para vocês que tem um profissional formado aqui pela UCDB na direção, na edição, nas câmeras fazendo isso, né? Que eu vou dizer que o primeiro contato que eles tiveram, né? O primeiro contato que eles tiveram com referência, com possibilidades de poder criar e melhorar esses conteúdos foi aqui no Labicom. Museu Dom Bosco. Tudo começou com um trabalho de salesianos de Dom Bosco. Padre Malan com Padre Félix Avataron tiveram a ideia inicial de coletar materiais etnográficos. Encantados com a cultura material do povo Bororo, resolveram coletar e entender um pouco desse material adquirido com o contato desses salesianos nas missões. Esse primeiro momento do museu, ainda nem se chamava Museu Dom Bosco, começa em Cochipó, mais tarde em Silvânia, Goiânia. Mas, infelizmente, o sonho não se realizou naquele momento, por intempéries da vida missionária desses padres, como também pela falta de conhecimento técnico quanto à conservação desse material que é suscetível à infestação biológica, tão natural ao longo do tempo. Esse material se perdeu, mas o sonho não. O sonho recomeçou juntamente com um outro padre salesiano muito importante nessa história, que é o Padre João Falco. Esse já conhecia um pouco das técnicas de conservação, era um entomólogo amador, então já tinha também um conhecimento de catalogação e organização dos acervos. Com isso, o Museu Regional Dom Bosco é fundado em 1951, aqui em Campo Grande, ainda estado do Mato Grosso. Esse museu começa numa pequena sala de aula dentro do Colégio Salesiano Dom Bosco, na Avenida Mato Grosso. Percebendo o papel e a importância dessa instituição de memória, de cultura, o Museu Regional Dom Bosco sente a necessidade de mudar de espaço e para uma estrutura maior. Então o museu sai do Colégio Dom Bosco e vai para o centro da cidade, na Rua Barão do Rio Branco, no prédio Maria Pia. Lá, hoje, sede da Missão Salesiana do Mato Grosso, como também hoje ao CDB Centro, se encontra lá. Nesse espaço o museu passa grande parte da sua história. Lá ele se consolida como um grande atrativo turístico do estado, passando até pela divisão do estado, agora então Mato Grosso do Sul. O Museu Regional Dom Bosco cresce, adquire diversas coleções, são coleções além de etnográficas, zoológicas, paleontológicas, arqueológicas e tudo isso organizado pelo Padre João Falco. Em 1996, Padre João Falco falece e a UCDB assume a direção dessa instituição. O museu, agora Museu Dom Bosco, passa a ser um museu universitário, cumprindo o papel também de educação, pesquisa e extensão. Com isso,
existem muitas outras possibilidades, já que o museu amplia seu espaço. Na Barão do Rio Branco, o museu deixa de ser uma pequena sala de aula, como no Colégio Dom Bosco, e passa a ser um gabinete de curiosidades. Ou seja, todo o acervo estava exposto, não existia um lugar onde se guardava outros materiais ou uma reserva técnica. Então, você andava em corredores apertados, onde muitos, mas muitos objetos estavam expostos e se misturavam nesse grande labirinto. Por exemplo, de um lado você olhava objetos etnográficos e no mesmo corredor do lado esquerdo uma série de animais empalhados. E na primeira curva, coleções de insetos, de conchas, ou mesmo no final desse circuito, muitas vezes a gente tinha uma exposição temporária, como uma exposição de anomalias genéticas com animais de 2 cabeças. Isso trazia um público muito grande ao museu e nesse tempo da Barão do Rio Branco, o museu se consolida como um grande atrativo turístico e como um espaço de lazer também para a sociedade campograndense. Com a universidade administrando o Museu Dom Bosco, novos projetos surgem até o ano de 2006, quando a universidade e a Missão Salesiana de Mato Grosso faz uma parceria com o governo do estado, pensando mais uma vez em ampliar esse espaço para trazer mais possibilidades, pensando também na questão de acessibilidade. E então se começa um grande processo de transferência desse acervo, trazendo todo o material que estava exposto naquele prédio, no Museu Dom Bosco, para um novo prédio. O Museu Dom Bosco passa a se chamar Museu das Culturas Dom Bosco e muda para o Parque das Nações Indígenas. Ele continua cumprindo o seu papel de educação, de pesquisa junto à universidade, desde a produção da Enciclopédia Bororo, como das monografias, dissertações e teses que utilizam o museu como espaço de conhecimento, como um laboratório de pesquisa. Esse espaço de ciências humanas é um espaço referência hoje para a museologia brasileira, um espaço moderno, onde, além de uma beleza estética incrível, traz também uma preocupação muito grande de conservação desse grande patrimônio cultural. Falar do futuro, falar do UCDB no futuro, do contexto, é um grande desafio, porque cada vez mais pensar e projetar o futuro é uma coisa muito líquida e um terreno muito movediço. Mas olhando para a tradição e para a história da UCDB, eu acho que o mais importante é pensar de onde nasce o futuro. O futuro nasce de uma história de tradição, uma história de arrojo, uma história de empreendedorismo e uma história de desafios. A universidade ela nasce dentro da história da humanidade como o lugar das perguntas, o lugar onde as pessoas de fato buscam pensar diferente. E eu vejo que a UCDB ela pode ter um futuro e pode contribuir com o futuro do nosso estado, o futuro de Campo Grande, a partir do momento que ela se propõe a perguntas cada vez mais arrojadas. A Casa da Ciência, a Casa da Cultura, que é a definição mais clássica de universidade, ela também é a Casa das Esperanças e a Casa dos Sonhos. Eu gosto de pensar a universidade como lugar da utopia. E utopia como não aquilo que é impossível de se chegar, mas aquilo que sempre nos impulsiona a ser mais. E é muito bonito ver que cada vez mais a universidade, a UCDB, está se descobrindo como uma universidade que não tem fronteiras. Porque o mundo cada vez mais está disponível à nossa mão, a teoria do mundo pequeno. E cada vez mais ele está se entrelaçando, se conectando e as pessoas querem fazer experiências nesse mundo. E aí vem muito forte aquilo que constitui o cerne da universidade, que é o ensino, a pesquisa, a extensão e, no nosso caso, também a pastoral. Cada vez mais nós temos que olhar a universidade a partir desse crivo. Não buscar formar pessoas que tenham respostas técnicas para a sociedade, mas pessoas que de fato sejam agentes de transformação. Pensar um futuro para a universidade é dizer para ela, é hora de transformar.
É hora de produzir metamorfoses. É hora de cada vez mais se reinventar para ser melhor, para que cada vez mais esse sonho chamado Universidade Católica Dom Bosco, ele possa continuar sendo perene. As primeiras universidades no Ocidente, as primeiras universidades da história da humanidade, elas já nasceram com esse ar de eterno. Por quê? Porque as perguntas sempre continuam. Elas aparecem de maneira diferente, elas aparecem com roupas diferentes, com roupagens diferentes, mas elas nascem de uma única coisa, do fato de que nós somos curiosos. Nós somos pessoas que têm uma pulga atrás da orelha, e essa pulga nos ajuda e nos impulsiona a transformar o mundo. E o papel dessa universidade aqui é transformar o mundo para melhor, é transformar o mundo para o bem, é fazer com que esse lugar seja um lugar que caiba a todo mundo. A história da Universidade Católica Dom Bosco, a nossa UCBB, é feito de pessoas. Pessoas que desde a década de 60 sonharam em trazer a educação superior aqui para a nossa cidade e para o nosso estado, atendendo uma grande demanda reprimida à época. Com a criação das faculdades, a partir do ano de 1962, os salesianos iniciaram não apenas a educação básica, mas a educação superior para o agrado de toda a sociedade. Em 1993, temos a criação da Universidade Católica Dom Bosco, a consolidação de um grande sonho por parte dos salesianos de Dom Bosco. Queremos agradecer todas as pessoas que contribuíram com a formação e a consolidação desta instituição, sejam os salesianos e sejam os leigos. Como é agradável trabalhar nessa instituição. Como é agradável ver as pessoas aqui felizes e realizando sonhos. E ao mesmo tempo olhar para o futuro. O projeto Conecta é para nós a projeção da universidade nos próximos 20 anos. Queremos olhar para o futuro com esperança, olhar para o futuro com otimismo acima de tudo. Que Deus nos ajude, nos abençoe, que nosso Pai Dom Bosco, lá do céu, juntamente com nossa Mãe Auxiliadora, nos inspire sempre a levar adiante esta bonita missão de sermos educadores. Eu não sei se ajudou, se não... Muito... Vocês não sabiam disso? Não, não tinha esses detalhes, excelente.